Fala, galerinha! Agora a gente vai falar sobre a nossa demonstração, né? A demonstração de resultado da Viana Corporation, certo? Então, eu aqui na Batcaverna, vocês em casa, nós no canal Viana Plus. Vinheta, por favor. Belezinha? Vamos falar aqui da construção agora da DRA. E vai ser muito rápido, né? Porque eu quero focar muito mais na questão dos lançamentos 12 e 13, né? Lembrando, isso aqui é uma playlist de elaboração das demonstrações. A gente está na 8ª aula e nessa aula a gente está verificando a apuração do resultado da empresa, porque são 15 lançamentos que a nossa empresa está tendo. Até o lançamento número 11 a gente já resolveu, fizemos todos os débito e crédito bonitinho, e agora falta o lançamento 12 ao 15, sendo que o 12 é o imposto de renda e contribuição social e o 13 são participações no resultado. Aí eu quero falar um pouco mais desses dois no vídeo de hoje, certo? E o 14 e o 15 é para falar sobre reservas, cálculos de reservas e dividendos. Lembrando que reservas e dividendos a gente não utiliza na DRA, a gente utiliza na DLTA, ok? Então lá que a gente constitui as reservas e calcula os dividendos. Então vamos para a nossa parte mais didática, certo? Que a gente vai contabilizar bonitinho, fazer toda a nossa estrutura da nossa DRA. Vamos lá, meus executivos de plantão. Agora a gente vai começar a fazer a demonstração de resultado do exercício. E com isso, a gente vai precisar, por isso que foi bom se organizar, de separar os razonetes em grupos, porque agora a gente vai ter que pegar apenas os razonetes com as contas de resultado. E aí, pegando as contas de resultado, a gente vai começar a estruturar. Pegue seu computador, abra o seu Excel, montem sua planilha e vamos começar a lidar com todas essas contas que saíram, né, que foram contabilizadas na nossa empresa fictícia. Então vamos começar lá com a receita operacional bruta da empresa, que a única receita que nós tivemos foi a receita de mercadorias, no valor de 100 mil, ok? Foi o lançamento de número 1. Depois da receita operacional bruta, a gente começa com as deduções. E ainda no lançamento número 1, a única dedução que a gente tem é o ICMS. Aproveitem e verifiquem o vídeo lá sobre DRE que vocês pediram. Eu falei sobre todos os tipos de deduções que a gente tem. E a dedução nossa foi no valor de 15 mil, certo? Receita operacional bruta menos deduções, a gente chega na receita operacional líquida, no valor de 85 mil reais. Lembrando que o ICMS é um imposto do governo estadual, cada estado possui a sua alíquota. Agora a gente vem com os custos das mercadorias vendidas, que também está no nosso lançamento número 1, é no valor de 35 mil. Receita menos deduções, menos receita operacional bruta, menos deduções, menos custos, a gente chega na margem bruta ou no lucro bruto, que é no valor de 50 mil reais. Em seguida, começamos com as despesas administrativas, com as despesas operacionais. Dentre elas, começamos, de acordo com a Lei 6.404, com as despesas da área de vendas, que nós temos somente salários, no valor de 2 mil reais. Em seguida, agora sim, as despesas administrativas. E aí a gente tem salários da área administrativa no valor de 8 mil reais. São os lançamentos número 4, né? Tanto para os salários da área de vendas e administrativa. Depois a gente vem com depreciação, né? Que é o lançamento número 2. Vocês vão entender porque eu estou separando na hora de fazer as outras demonstrações, principalmente a DVA.
depreciação no valor de 15 mil, lançamento 2, como eu falei. Depois as despesas de água, luz, né, telefone, que são as concessões, são as concessionárias, que deu um total de 5 mil reais. E aí a gente chega nas despesas e receitas financeiras, que está dentro do resultado financeiro. Por isso que está menos e mais ali. No nosso exemplo, a gente só tem a receita financeira, né? Que foi o rendimento sobre aplicações financeiras, no valor de 1.500, lançamento número 7. E isso acabou com a nossa DRE até o lançamento número 11. Porque a partir de agora é que a gente vai fazer os demais, porque a gente teve um lucro antes do IR no valor de 21.500, ok? Então agora a gente começa a fazer o cálculo do imposto de renda e contribuição social, e as participações também. Bem, agora chegamos lá no nosso lucro e a gente precisa fazer o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. No nosso exemplo, a gente colocou todos eles com valor de 34%, porque isso aqui não é uma aula de contabilidade tributária, é uma aula de elaboração. Se a gente estivesse falando somente de tributos, aí a gente teria que tomar um certo cuidado com essa questão do imposto de renda e da contribuição social, ok? Bases diferentes, apesar que todo mundo, né, que está iniciando a sua graduação acaba se deparando com essa questão do cálculo do lucro que foi apurado na contabilidade e botar lá achando que 34%, 20% e tal. E não é bem assim que funciona, tá? Eu vou dar uma pequena introdução nessa questão do imposto. Por quê? Porque a gente vai ter que pensar em duas áreas numa empresa. De um lado a gente tem a área contábil e do outro lado tem a nossa área fiscal. O lucro contábil é apropriado, é contabilizado, é apurado na contabilidade, normalmente como a gente fez agora. Já o lucro fiscal, ele vai ter que pegar as nossas DRE, né? Vai ter que pegar todos os lançamentos que ocorreram na empresa e verificar nesses lançamentos receitas que são aceitas e receitas que não são aceitas. Despesas e custos que são aceitos e que aceitos contabilmente, mas fiscalmente não, ok? Pô, Viana, mas você poderia dar um exemplo? Ok, vamos dar um exemplo de receitas e de gastos, ok? Despesas. Vamos começar com as receitas. Existem aquelas outras receitas operacionais, não tem no nosso exemplo não, tá? De participações sobre o lucro de uma outra empresa. Então, o que acontece? No momento que você está fazendo o aumento dessas outras receitas operacionais, se for pelo método de equivalência patrimonial, que é o reconhecimento do aumento do lucro que teve na empresa que a gente está participando, para o resultado que a gente está apurando no momento, ou seja, a empresa lá teve um lucro de 10 mil reais, a gente participa 10% do aumento do lucro dela. Então, aumentou o PL em 10%, a gente vai ter que fazer uma equivalência no nosso investimento. Equivalência do patrimônio deles em relação à nossa participação. E aí o que acontece? A gente está aumentando o nosso resultado. No momento que a gente está aumentando o nosso resultado, o governo, através, lá no pessoal da área fiscal, vai dizer que o governo não aceita essas receitas, porque elas já foram tributadas lá na empresa que a gente comprou ações dela. Então a gente vai e retira essas receitas do nosso lucro contábil para fazer a apuração do nosso lucro fiscal. Por isso que às vezes você pode encontrar um lucro contábil numa demonstração e você não ter cálculo de imposto ali, porque aquela empresa apurou um lucro contábil que pode ser que virou um prejuízo fiscal. Agora vamos dar um exemplo aqui de despesa. Vamos supor que a sua empresa pagou uma multa de um determinado pagamento, de um determinado imposto que a sua empresa deixou de pagar. Então vamos lá. A multa, lá na contabilidade fiscal, na apuração desse lucro fiscal,
ele vai ter que retirar do resultado essa despesa porque diminuiu o lucro contábil, mas não impacta no lucro fiscal. Então, o imposto de renda e a contribuição social, ela não é apurada sobre o lucro contábil, esse lucro que a gente acabou apurando na DRE, e sim pelo lucro fiscal. Mas espera aí, Viana, há uma possibilidade de o lucro contábil ser igual ao lucro fiscal? Sim, quando a gente não tiver adições e exclusões de resultado. Certo? Então vamos lá apurar o nosso, depois de entender esse lucro fiscal, lucro contábil ser diferente de lucro fiscal, agora a gente vai apurar os 34% do nosso lucro contábil, ok? Considerando que a gente não tem nada para excluir ou adicionar ao resultado, né, do lucro fiscal, então a gente vai aplicar 34% sobre os 21.500, certo? Chegamos no lucro antes do imposto de renda e a contribuição social, certo? De 21.500. Logo, iremos calcular, como foi falado, o imposto de renda e contribuição social sobre o percentual de 34%. Então, 21.500 vezes 34% vai dar o lucro de 7.310. A partir dele é que a gente chega no lucro após o imposto de renda. Mas antes a contabilização, nós temos lá o imposto de renda sobre contribuição social e sobre contribuição social a pagar no valor de 7.310. A gente precisa fazer esses lançamentos. Então, 21.500 menos 7.310, 14.190, certo? Agora chegamos nas partes das participações da empresa. As participações da empresa, como eu falei no vídeo anterior, são participações que estão apresentadas na 6.404. E aí, na 6.404, a gente tem duas regras para você calcular as participações sobre o lucro, ok? Então, a gente tem duas regras perante a lei e duas regras perante a empresa, ok? Vamos começar ao contrário do vídeo anterior? Depois vocês pegam lá no vídeo anterior para verificar a DRE de ponta a ponta. No que tange as regras da empresa, a empresa ela define um percentual, 1%, 0,5%, 5%, 3%, 1% para um, 10% para outro. A empresa define o percentual e também para quem ela quer apresentar essa participação. Viana, quais são os tipos de participações que uma empresa pode ter? Está lá na 6.404. E a lei de 6.404, ela diz que tem duas regras, né? Assim como a empresa para quem e percentual. Na lei societária, ela diz que tem que ser na ordem, primeiro, debêntures, depois, vamos fazer tudo bonitinho de novo, né? Vamos pegar. Primeiro, debêntures, depois, empregados, depois, participações dos administradores, depois, participações de partes beneficiárias, depois, ouviu alguém? Não, fundo de assistência social, ok? Os fundos de assistência. Então, a gente tem debêntures. O que são debêntures? Quando a sua empresa quer emitir títulos em busca de novos investidores, ela vai lá e emite um título chamado de debêntures, ok? Depois, a gente tem os empregados, que todo mundo sabe que seria a participação dos empregados, e administradores, que geralmente são os diretores da empresa, né? Aí depois a gente vem com outro título chamado de parte beneficiária. Esse título de parte beneficiária são dados a pessoas que tiveram uma representação digna na empresa, né? Geralmente são para pessoas que trabalharam na fundação de uma empresa. Então, a empresa cria um título e dá de presente para esses fundadores, e esses títulos são chamados de partes beneficiárias, ok? E ali, para finalizar, a gente tem fundo de assistência social. Esse fundo de assistência, eu até geralmente explico para os alunos que funciona uma participação da empresa retirando do lucro dela para fazer benefícios com os funcionários.
como por exemplo uma coparticipação aí, né, uma participação entre empregado e empregador de previdência. E para fazer essa previdência complementar, essa previdência privada, as empresas podem criar um fundo de assistência constituindo essa previdência através do seu próprio lucro, tirando o percentual, ok? Isso tudo faz o cálculo das nossas participações. E aí, segundo a lei, a gente tem as ordens e aí pela empresa a gente só tem empregados e administradores. Empregados, 14.190, 10% para ele, do valor desse lucro, ok? Então, os empregados vão ficar com 1.419 por parte desse lucro. Segundo a empresa, só vai dar agora também para participação aos administradores da empresa. Quanto é que sobrou do lucro? Dos 14.190, depois que fez a participação dos empregados, 2.771 ficou. E é 5% para os administradores, então administradores vão ter que ratear esse 639. Então, débito de participações, DRE, 2.058, que a gente somou aqui as duas, e crédito de participações a pagar, ok? E aí a gente chega no nosso lucro líquido do exercício, após essas participações, né, após esses 2.058, que é a soma dos dois, a gente chega no lucro de R$ 12.132. Então é isso, pessoal, e a gente acaba terminando a nossa DRE. O que ficou faltando aqui é o cálculo de lucro por ação, mas a gente não falou quantas ações tinham a Viana Corporation, porque a gente deveria pegar o lucro por ação, o lucro líquido que a gente apurou agora, e calcular ele dividindo pelo número de ações que a empresa tem, certo? Próxima aula a gente já entra na DLPA, e aí a gente vai fazer cálculos de reservas e dividendos. Se vocês quiserem uma explicação anterior da DLPA, antes de a gente começar a fazer a DLPA da Viana Corporation, comenta aí no canal, façam lá suas inscrições, assim, as notificações, né? Ativa lá o sininho. Beijo, fiquem com Deus, compartilhem e fui. Certo?